O Nair começa dizendo que nós vamos ver quem é essa aí toda de azul. Ele fala que provavelmente ela deve estar indo para a academia. Ele pergunta como ela vai e também pergunta qual o nome dela. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que está ok. Ele fala que ela está muito bonita e pergunta qual o nome dela. Ela fala que está bem, ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido. Mas ela diz que não e fala que ele parece muito comunzinho. Ele pergunta, comunzinho? Como assim? Ela fala que não gostou da roupa dele e ele fala que está indo para a academia. Ele pergunta por que isso importa e ela diz que não está interessada. Ele fala que não necessariamente está querendo dar em cima dela, mas sim conhecer novas pessoas, já que ele é novo por ali. Mas ela diz que entendeu e fala que ainda assim não está interessada. E ele diz que tudo bem. Ele fala que ela também nem é tudo isso, para dizer a verdade. E fala que isso para dizer que ele é comunzinho. E pergunta o que isso significa. Ele fala que é mais um comentário absurdo para uma pessoa que aparentemente é normal. Ele fala, uau, agora tá voltando. Ele fala que ela disse que não estava interessada e pergunta se não foi isso. Ele pergunta e aí? E ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que o carro é dele e pergunta e aí? Ele fala que ela está vendo ele ali dentro e ela pergunta qual o nome dele. E ele diz que isso não importa. Ela fala que ele tem um carro legal e que ele não é mais um cara apenas comunzinho. Mas ele fala que ela disse que era. E fala que ela o julgou pela roupa que ele estava usando. Ela pergunta qual o nome dele e mais uma vez ele fala que não importa. E diz que obviamente ela não estava interessada. Ela fala que está interessada agora e ele pergunta por que só agora. Ela fala que ele parece ser um cara legal, tem um rosto bonito, é bem cuidado, mas ele fala que agora é ele que não está interessado. Ela pergunta por que não e ele pergunta como assim não e fala que ela mudou de atitude e diz que ele também mudou de atitude. Ela fala que pensou que ele fosse apenas mais um cara normal e ele fala que ela fez isso porque ela julgou pela roupa dele. Ela fala que não quis realmente dizer isso, mas ele fala que foi o que ela fez e fala que ele também poderia ter julgado ela pela roupa dela, mas fala que ele não é o tipo que faz isso. Ela fala que realmente gostaria de poder conhecê-lo e diz que sente muito. Ele fala que só está tentando entender por que ela mudou assim de repente. E ela fala porque agora ela conseguiu um panorama geral. E ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que ele tem um carro legal e dá pra ver que ele é bem sucedido. Ele fala que então o carro dele que chamou a atenção dela e ela diz que um pouco. Ele pergunta então por que ele iria querer continuar a conversa depois de ouvir isso. E ela fala que ele acabou de dar em cima dela. Ele fala que já explicou pra ela que estava tentando conversar com ela já que ele é novo por ali. Ela fala que eles podem recomeçar e se conhecer. Ele pergunta por que ele daria uma segunda chance pra ela e diz que não acredita nisso. Ela diz porque agora ela tem uma visão mais ampla sobre ele. Ele pergunta visão mais ampla, o que é isso? Ela fala que ela gosta de pessoas bem-sucedidas e que pensam como ela. E ela diz que dá pra ver isso por conta do carro dele. Ele pergunta por que ela acha que só pelo fato dele ter esse carro ele é bem-sucedido. Ela fala que obviamente dá pra ver que ele não é um cara comum. Ele fala que então ela está julgando ele pelo que ele tem, mas ela fala que não quis dizer isso. Ele fala que ela não deveria julgar pela aparência e que ela deveria parar com isso. Ela pergunta se ele pode dizer o nome dele, e ele pergunta por que isso importa pra ela. Ela fala que gostaria de poder conhecê-lo e que ele disse que gostaria de fazer novas amizades. Ele fala que queria, mas que isso não está parecendo uma amizade verdadeira. Ele pergunta como ele continuaria com isso se ele não vê sinceridade nela. Ele fala que ela o deixou confuso com o que aconteceu na calçada. Ela fala que entende mais e ele pergunta mais o quê? Ela pergunta se pelo menos ele não pode dizer o nome dele. Quem sabe o número, ele fala o meu número. Ele pergunta, você quer o meu número? E ela diz que sim. Ele pergunta pra quê e ela fala pra que eles possam ser amigos. Ele fala, ser amigos? Você nem sabe o meu nome. Ela fala que é verdade e ele fala que o nome dele é Nair. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Alia. E já ela pergunta se ele pensou que fosse um apelido e diz que o apelido dela é Lia. E ele fala que não acredita que seja o nome verdadeiro dela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que esse não é o nome verdadeiro dela e que ele não curte esse tipo de jogo. E ela diz que tudo bem, mas ela diz que realmente é o nome dela. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é da
aí mesmo de Houston. Ele pergunta o que ela fala que faz muitas coisas e que ela é professora de yoga. E ele diz que tudo bem. Ela fala que ele disse que ele estava indo para a academia e que ela pode ajudá-lo a se alongar. Ele fala que tudo bem e pergunta há quanto tempo ela faz isso. E ela diz que trabalha com isso há 1 ano. Ele pergunta se ela gosta e ela fala que gosta e diz que trabalha a mente, o corpo e a alma. E ele diz que ele gosta disso. Ele fala que saúde é tudo e pergunta o que ela ia fazer. E ela diz que só ia encontrar as amigas dela. Ele fala que entendeu e fala que ela disse que ela faz yoga e que talvez eles possam fazer negócios. Ele fala que ele gosta de investir em vários negócios e diz que nunca se sabe. Ele fala que ela pode ter perdido ou poderia ter perdido a oportunidade dela não querendo falar com ele no começo. Ela fala que realmente já ia perdendo uma oportunidade, mas que agora ela está ali. Ele fala que ele gosta de falar de dinheiro e também de negócios. Ela fala que ela também gosta e diz que ele parece mesmo ser um investidor. Ele fala que então ela gosta de yoga e ela diz que sim. Ele pergunta se ela também treina e ela também diz que sim. Ele pergunta se então se ela tem muitos clientes. Ela fala que ela dá aula na academia e também no parque. Ele pergunta se as pessoas gostam mais da academia ou do ar livre. E ela fala que na verdade os dois. E ele diz que entendeu. E ela fala que se ele quiser, ela pode dar uma aula individual para ele. E mais uma vez ele fala que entendeu. Ele pergunta o que ela vai fazer depois e ela fala que não sabe. E diz que eles podem fazer alguma coisa. Ele pergunta o que ela acha e ela fala que eles podem sair, ver um filme. Mas ele diz que ele não é muito fã de filmes. Ele pergunta se ela é solteira e depois que ela diz que sim, ele pergunta há quanto tempo. E ela diz que desde o início do ano. Ele fala que entendeu e pergunta o que aconteceu com o último relacionamento dela. E ela diz pra ele que o relacionamento foi muito tóxico. E em seguida também diz que os dois perceberam que o relacionamento tinha que terminar. Ele pergunta se ela sabia que tinha um problema porque ela não tentou consertar. Mas ela diz que tem algumas coisas que não dá pra consertar. Ele fala que é verdade e pergunta qual o tipo dela e ela diz alto e em seguida começa a rir. Ele pergunta o que mais, ela fala que para dizer a verdade, é importante ter uma boa mentalidade, cuidar da mente e também da saúde. E ela diz que sinceramente não consegue ficar com alguém que não curte academia. E ela diz alguém motivado, que tenha o seu próprio negócio. E mais uma vez ele fala que entendeu e em seguida a convida para entrar. Ele fala que ela disse que ela gosta de alguém com uma boa personalidade e que cuida da saúde. Ele pergunta se ela tem o próprio negócio dela, mas ela diz que não. Mas ela diz que isso faz sentido para ela e também alguém que cuide de si mesmo. Ele fala que então tudo bem e já que é o tipo dela, tudo bem. Ele pergunta o que ela acha quando no relacionamento o casal dividem as despesas. Ela diz que não gosta disso e que ela quer que o homem a sustente. Ela diz que só quer ficar em casa, cozinhar e ficar bonita. Ele pergunta como ela pretende cuidar do marido dela. E ela diz que ela pode limpar, cozinhar, mas que seria ideal contratar uma empregada. Ele fala que então ela quer ter uma empregada e pergunta se é ela que vai pagar. E ela diz que sim, nós. Ele pergunta como assim nós. E ela fala que pretende ter um homem que vai pagar por tudo. Ele pergunta por que um homem pagaria uma empregada se ela vai estar em casa e não pretende trabalhar. E mais uma vez ela diz que pretende casar com um homem provedor. Ele pergunta como assim e como esse cara vai levá-la a sério. Ela fala que tem muitos homens que pensam assim e que ela também prefere assim. Ele fala que sinceramente, particularmente ele não gosta dessa mentalidade. Ele fala que estava dando uma chance para ela tentar se redimir, mas que sinceramente ele não gosta do jeito que ela pensa. E ela pergunta o que há de errado com ser o provedor. Ele fala que não se importa com o fato de ser o provedor, mas que ela também precisa se esforçar um pouco. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ela faz parecer que ela também não precisa contribuir. Ele fala que com essa mentalidade não dá pra ele levar ela a sério. Ele fala que só está sendo sincero e que parece que não vale a pena. Ele pergunta se então ela não está disposta a fazer nada. E ela fala que um pouco sim. Ele pergunta um pouco sim. E ela diz que ela espera que o parceiro dela faça pra ela. Ele fala que ela precisaria se esforçar um pouco mais e ela
ela pergunta se ele não vai levá-la a sério, e ele diz que não. Ela pergunta por que não, ele fala que não quer perder o tempo dele e fala que ela pode sair. E em seguida diz que não vai ficar discutindo isso ali com ela. Ela pergunta por que não e ele fala que não quer desperdiçar o tempo dele. Ele fala que não curte a maneira que ela pensa e fala que ele não quer perder o tempo dele. E fala que ele sabe que ela só voltou depois de ver o carro dele. Ele fala que se não fosse o carro dele, provavelmente ela continuaria andando. E em seguida pergunta se não é isso e ela fala que sim. Ela pergunta se ele quer pelo menos pegar o número dela, mas ele diz que não precisa. Ele fala que ela já pode ir e deseja um ótimo dia para ela. Ela diz que tudo bem e ele fala para ela ter uma ótima caminhada. Ela fala que de qualquer maneira esse carro nem sequer deve ser dele. E já ele diz que para ele tanto faz o que ela pensa. Chamadão,